boa tarde. Vamos retomar a nossa conversa sobre direito constitucional, a partir da leitura deste maravilhoso livro, Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, autoria do professor Silvio Mota, editorial Método. Vamos lá. Princípios fundamentais. Vamos começar com a leitura do artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Logo mais desceremos a detalhes este artigo 1º. Mas vamos lá. Leitura da unidade 2ª, Princípios Fundamentais. Capítulo 1º, Princípios Fundamentais. Tópico 1.1. Introdução. Inauguramos, a partir de agora, o estudo do direito constitucional positivo, onde faremos uma análise sucinta dos dispositivos mais relevantes da nossa Constituição, nas unidades que se seguem. Iniciaremos o estudo do título 1º, que se compõe de 4 artigos, 1º ao 4º, de suma importância para a estrutura do Estado brasileiro. Daqui, iremos extrair de forma clara e sucinta conceitos básicos para a compreensão da infra- e da superestrutura do Estado. Genericamente falando, princípio jurídico é um valor, uma diretriz que orienta a aplicação do direito. Trazendo tal definição para a nossa seara, princípio constitucional é um valor que comanda e direciona a interpretação dos dispositivos constitucionais. Na lição de Wade Lamego Bullos, princípio constitucional pode ser definido como um enunciado lógico que serve de vetor para a interpretação da Constituição, conferindo coerência geral ao sistema constitucional. Os princípios distinguem-se das normas pelo seu alcance interpretativo, pela generalidade e abstração que os caracteriza. Princípios são mais gerais, enquanto as normas são comandos destinados principalmente a reger situações determinadas, cessando aí sua aplicação. Os princípios são vazados em linguagem mais genérica, abstrata, e isso possibilita sua aplicação a uma infinidade de situações. Isto, em tudo, se aplica aos princípios trazidos nos artigos 1º a 4º da Constituição da República, nominados pela própria Carta de Princípios Fundamentais. Se todo princípio, por sua natureza, tem caráter fundamental, porque serve de alicerce normativo às situações que se aplica,
Os princípios de que trataremos nessa unidade têm ampliada tal característica, pois seu conteúdo informa a interpretação e a aplicação de todos os dispositivos constitucionais, bem como das normas e princípios que compõem nosso ordenamento infraconstitucional. Iniciamos nosso trabalho pelo mais abrangente artigo de nossa Constituição, que traça o modelo essencial de nosso Estado, composto pelo povo, território e governo soberano, e os fundamentos da sua existência. Trata-se do artigo 1º, vazado nos seguintes termos. Artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; quinto, pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Que beleza! Fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Fundamentos essenciais para a existência da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é soberana. A República Federativa do Brasil deve respeito máximo à cidadania.